vai fazer da iniciativa pública um apêndice daquilo que é a sua iniciativa privada. O setor público, se quiser ter um sistema de saúde eficiente, tem que investir, sim, na saúde pública e, particularmente, na contratação de médicos. Não pode ser um apêndice, tem que ser Não um principal. pode ser um apêndice, tem que... A cidade, e esse é um problema de fundo da nossa cidade, é como uma família. Você imagina uma família com muitos filhos, certo? Uma família com muitos filhos, se você perde o pai, perde a mãe, ou se o pai e a mãe não têm autoridade para conduzir a família, o que acontece? Cada um quer o seu interesse. Eu quero meu tênis, não, eu quero meu computador, não, eu quero... Certo? E todo mundo briga, né? E um neutraliza o outro. Uma metrópole como São Paulo, se uma cidade pequena necessita de governo, certo? Uma metrópole necessita muito mais. É como uma família, precisa de autoridade para poder organizar e direcionar cada uma das potencialidades, quer dizer, que a família tem. Em casa que falta o pão, todo mundo briga fala e ninguém tem a razão. Exatamente. No que diz respeito à questão da educação, teve uma grande polêmica aí no que diz respeito ao governo do Estado, por conta da progressão continuada que o município... Na realidade, é um sistema que é adotado no município e no Estado, né? E alguns candidatos já se colocaram contra essa questão da progressão continuada, que aí está. Eu queria ouvi-lo a respeito desta questão e ouvi-lo também sobre aí sim a remuneração do professor, do médico, mas de uma maneira geral do servidor público municipal, para saber, porque o servidor ele também quer saber do candidato a prefeito, quer dizer, como é que ele enxerga a valorização do funcionário público, valoriza, não valoriza. Tem a técnica que os governos usam, não é o governo de São Paulo, quer dizer, é geral, que é o seguinte: precisamos pagar 5 mil para o fulano, mas isso vai encarecer muito a aposentadoria dele. Então nós vamos pagar 2, nós vamos dar 3 como benefício, gratificação, benefício e tudo mais, para ele não incorporar. Então ele vai ganhar 2 e mais 3. Ele está ganhando 5 na ativa. Quando ele aposentar, ao invés de ele estar ganhando 5, ele vai empobrecer de tal ordem, de tal sorte que ele passe a ganhar 2. É verdade. É que você vê eu estive agora no final de semana fazendo uma caminhada lá no Largo 3, em Santo Amaro. Encontrei uma senhora de 74 anos com uma plaquinha na mão, tem essa foto no meu site, pedindo esmola. Ela era trabalhadora da CMTC, se aposentou com um salário mínimo, né? Paga 300 e poucos reais de aluguel, 74 anos de idade, certo? Paga 300 e poucos reais de aluguel. Ela complementava a sua renda como ambulante, ela tinha inclusive a carteira de ambulante, certo? Quer dizer, e vendia perfume na rua para poder, certo, complementar a sua renda, né? Então, o CASAB, a atual administração, cassou a carteira de ambulante dela, não reorganizou uma forma de poder haver esse comércio pequeno, né, do ambulante de forma organizada, certo? Ela perdeu a sua complementação de renda e estava aos prantos na rua porque não tem atendimento que cuide da saúde dela, não tem direitos trabalhistas garantidos. Então, os nossos servidores públicos, aí não é o médico e não é o professor apenas, né? Mas os serventes das escolas, os atendentes dos postos de saúde, que muitas vezes o médico atende, mas depois o procedimento é feito por um atendente, né, que vai te dar a medicação, que vai cuidar de você, não é isso? Então, hoje, o serviço público, essa política, né, de arroxo dos salários e de diminuir as pensões dessa maneira, isso tem que acabar, né? O servidor público ele tem que ser valorizado porque nós, todos cidadãos, dependemos de educação, de saúde, de transporte, né? De uma série de serviços que a cidade precisa ter e precisa dar condições a esses trabalhadores, de uma maneira geral. Nas carreiras ainda mais desenvolvidas, né, com mais conhecimento, o professor, o médico, que são a ponta dessa pirâmide, mais ainda porque nós precisamos qualificar mais esse serviço, precisamos melhorar. Agora, o sistema de educação da cidade vai ser profundamente modificado. Eu estou com um programa chamado Reeduca São Paulo. Reeduca São Paulo porque, na verdade, nós temos que mudar o método de ensino. Tá? Nós vamos acabar com a progressão automática, a aprovação automática? Vamos, certo? Porque ela foi, na verdade, uma forma de contornar a falta de investimento na educação. Você não constrói escola, não constrói sala de aula, faz uma sala de aula com 45 alunos e depois diz que vai colocar 2 professores ali dentro, como o Serra está dizendo, que vai colocar 2 professores em sala de aula. Com 45 crianças dentro de uma sala de aula, certo? O tumulto não te permite você educar, é muita gente para você educar crianças pequenas, né? Então a relação tem que ser um professor para 25 alunos. Isso significa crescer a infraestrutura. Isso pode ser feito? Pode. Lá no Guarujá, eu coordenei lá durante
esses últimos 2 anos, a administração pública, nessa área de educação, eu ajudei bastante. Nós podemos comprar imóveis que hoje estão, ou alugar imóveis que hoje estão desocupados na cidade de São Paulo, certo? E ampliar os estabelecimentos escolares, criar salas de aula, dar condições a que o professor tenha uma relação com o aluno diferente da que é hoje. Hoje não se dá mais lição não tem mais lição de casa, certo? Não tem correção da lição de casa, né? O professor não avalia. Eu já dei aula na escola técnica, já dei aula na Unicamp, já fui professor e participo como voluntário de curso de alfabetização há 40 anos quase. Desde muito jovem eu participo desse trabalho de alfabetização de adultos, né? E a relação entre o aluno e o professor tem que ser diária. Eu tenho que dar aula e te avaliar para saber se você aprendeu ou não, se você obteve, conseguiu aprender o conhecimento. Além do que, o aluno tem que exercitar. Ninguém aprende a andar de bicicleta se não subir em cima da bicicleta, né? Se não se exercitar. Então, se você não passa o exercício, não corrige o exercício, não tem uma escola onde o aluno pratique aquilo que absorve, teoricamente, ele não aprende. Aí acontece como está hoje. Ele sai sem aprender a ler, sem aprender a escrever, vai se profissionalizar como? Não vai conseguir, certo? Se profissionalizar, vai ser depois encargo para a própria cidade. Então, nós temos que modificar profundamente o sistema de educação da nossa cidade, e isso não é apenas investimento em infraestrutura, não é apenas salário. Nós precisamos fazer isso, mas é mudar sistema de ensino e sistema de educação. Perfeito. Agora, ainda telegraficamente, no que diz respeito à educação, você daria continuidade à construção de CELS, como Marta Suplicy fez e o Kassab, apesar de ser de outro partido, a população bem avaliou e foram Eu vou ampliar um pouco mais, já temos uma rede razoável, eu vou ampliar um pouco mais essa rede, certo? Mas equipando, não como é hoje. Por exemplo, você pegar o CEL do Paraisópolis, é um CEL novinho, moderno, recém-inaugurado, mas tem um teatro maravilhoso, uma piscina ótima, certo? Mas a prefeitura não dá condições de funcionamento. O teatro já não funciona mais, o ginásio de esporte está com o piso levantado, não pode mais ser utilizado, a piscina tem problemas, certo? Então, você dá uma estrutura como o CEL e não garante a zeladoria, a manutenção, isso não funciona. Revitalização do centro e segurança pública. Centro de São Paulo, Cracolândia, problema conhecido, e segurança pública também. Aí dizem o seguinte, mas segurança é do governo do Estado, a prefeitura não tem o que fazer, não pode fazer. Cracolândia, a questão de saúde pública também é muito complicado, tudo mais. Aí sobra para a prefeitura a questão da revitalização do centro, que a gente ouviu falar nos últimos 20 anos, 30 anos, que o centro vai ser revitalizado, e está sendo revitalizado, mas não na necessidade que a população espera, né? Não na velocidade que a população espera. Até porque, se você for pegar as principais cidades do planeta, os centros são os mais valorizados, mais bem cuidados, etc, etc, etc. Eu lhe pergunto, como é que faz para você revitalizar o centro e, com isso, trazer uma sensação de segurança para as pessoas? E o que a prefeitura pode fazer nesse quesito? Olha, essa questão é muito importante e, na verdade, é o seguinte, a nossa cidade, além de ter sido empobrecida com um gravíssimo processo de desindustrialização, nós tivemos governos que não souberam utilizar a força de São Paulo na sua relação com o governo do Estado e com a União. A cidade de São Paulo precisa de mais independência, nós somos praticamente um país e precisamos ter uma relação com o governo do Estado e com a União diferente do que temos hoje, que é uma relação de submissão, né? Então, se você pergunte a qualquer um quais foram os projetos apresentados nos últimos 8 anos da atual administração ao governo do Estado ou União, seja em metrô, seja em sistemas urbanos, seja em via pública, seja em saneamento, no que você quiser. Nós temos uma administração pública leniente, preguiçosa, que não vai atrás dos recursos, que não projeta a cidade, que não investe na cidade. Em nada, nem em metrô, nem em vias públicas, nem em transporte, nem em saneamento, nem em saúde. E para dar um exemplo, o Ministério da Cultura ofereceu, né, ao atual secretário, por exemplo, 4 praças culturais, obras de 3 milhões de reais, certo? Biblioteca, teatro, cinema, tudo para instalar na periferia de São Paulo, certo? O secretário disse, não, isso é projeto para a cidade pequena, São Paulo não quer. Aí nessa hora vem uma certa arrogância de que São Paulo é cidade grande, é cidade rica e, portanto, não precisa ou não deve correr atrás dos recursos da União, não deve apresentar projetos
para a União ou para o Estado de São Paulo. Isso não existe, né? Eu quero dar um exemplo na área, por exemplo, do sistema viário. Se você comparar nos Estados Unidos, país rico, uma metrópole importante como Boston, a principal obra viária de Boston, certo? Que é uma obra que integrou vias públicas, porto, etc., etc., foi uma obra que foi projetada inicialmente para 2 bilhões de dólares e custou 22 bilhões de dólares, demorou 12 anos para ser construída, foi construída com recursos da cidade? Impossível. Foi construída com recurso do Estado, com recurso da União, né? Então, como é que você fala em valorizar a cidade e não corre atrás de um centavo, nem na União, nem no governo do Estado? Não vai ser com operações tipo CEPAC, não vai ser com operações urbanas que nós efetivamente vamos valorizar, revitalizar a nossa cidade que está sendo sucateada. Sobre isso nós temos proposta também. Momentos finais do nosso resumo da ópera. Queria agradecer demais a sua presença no nosso programa, conversando com o eleitor, com o telespectador a respeito dos temas que interessam na gestão da cidade. E queria lhe fazer aqui uma pergunta no que diz respeito ao eventual segundo turno. Como é que o seu partido enxerga, por exemplo, a possibilidade de que, estando no segundo turno, possa buscar apoios, ou não estando no segundo turno, oferecer apoios, no sentido de que essas ideias que você apresentou aqui possam ser absorvidas por outros candidatos? De sua parte, não há problema por parte do PPL, ou seja, tanto em aceitar outras propostas, ou oferecer, ou não, essa aqui é a nossa proposta, ganhamos, vamos para o segundo turno, vamos com elas, e vamos ser hermeticamente fechados. Como é que funciona essa relação em relação a um eventual segundo turno, que espera-se que São Paulo tenha, porque aqui em São Paulo é difícil, com todo respeito, qualquer candidato ganhar no primeiro turno? Acredito que sim, acredito que São Paulo vai ter um segundo turno. Eu vou gastar 10 segundinhos só para falar sobre segurança e dizer que eu vou fortalecer muito a guarda, a nossa guarda civil, e vou fazer monitoramento e gabinete de gestão integrada por cada subprefeitura. Atualmente, a segurança pública, né, as escolas que são ocupadas pelo tráfico, né, você tem monitoramento, mas o monitoramento fica na escola. Aí o traficante vai para o diretor e diz assim, desliga esse negócio aí, certo? Então, nós vamos fazer um gabinete de gestão integrada por subprefeitura. Vamos monitorar todos os ambientes públicos, né, num ambiente centralizado, né, onde ali está o Conselho Tutelar, Juizado de Menores, certo? A Guarda Civil, representante do juizado, e tomar medidas imediatas. Verificou-se o problema, vai na escola e toma medida. E o professor não vai ter acesso, nem o diretor local, não vai poder desligar equipamento, porque esses equipamentos, ou seja, nós não podemos permitir que o tráfico tome conta, como está tomando as nossas escolas, certo? De hospitais e repartições públicas. Então eu vou fortalecer e vou fazer com inteligência, certo? E fiz isso lá no Guarujá também, ajudei a Guarujá. Aliás, nós tivemos lá um companheiro nosso, presidente do PPL, advogado, que foi assassinado, certo? Recentemente, foi assassinado violentamente, porque estava fazendo esse vídeo monitoramento na cidade de Vicente de Carvalho. O nosso companheiro Ricardo Joaquim, que era presidente, advogado, petroleiro, secretário de governo lá do Guarujá, foi assassinado por estar defendendo a segurança pública. E eu vou fazer isso aqui em São Paulo. Sobre a questão do segundo turno, eu espero que haja o segundo turno, espero que o eleitor aproveite bem o primeiro turno para avaliar de fato as propostas, né? O PPL, evidentemente, não está apresentando propostas para o nosso governo ou para o meu governo, se for eleito prefeito. Nós estamos apresentando propostas para a cidade, né? Propostas que, a rigor, né, na área de saúde, por exemplo, nós temos que fazer um planejamento para 10 anos, não um planejamento para 2 ou 3 ou para um mandato, certo? É política de Estado. E nós vamos brigar, ganhando ou perdendo, nós vamos brigar para que as nossas propostas, vamos lutar para vê-las realizadas na administração municipal, certo? Aliança no segundo turno, se nós eventualmente não formos escolhidos, se a população considerar que nós não devemos ir para o segundo turno, nós vamos analisar e vamos procurar negociar programa, negociar a realização das nossas propostas em futuras administrações, sem nenhum problema. Queria aqui avançar, porque a produção está me passando aqui que a gente tem mais tempo, então eu quero aproveitar aqui ainda a sua presença para lhe perguntar sobre uma questão que você falou nas suas palavras sobre a questão das subprefeituras, isso. A descentralização. O que aconteceu nessa gestão foi que as subprefeituras elas foram, vamos chamar assim, diminuiu muito o orçamento das subprefeituras e isso ficou na secretaria das subprefeituras. Como é que você imagina a questão de recursos para eventualmente descentralizar uma cidade, como você disse, enorme, metropolitana, com mais de 11 milhões e meio de habitantes,
E como é que você imagina a questão dos